Fala pessoal, aqui é o Igor e nesse vídeo eu quero compartilhar 3 formas de buscar por referências de projetos de arquitetura. Essas 3 formas elas são complementares, então é interessante que a gente observe essas maneiras distintas de se pesquisar por projetos de arquitetura e levando em consideração que essas não são as únicas formas de se pesquisar por projetos. Na verdade, você tem uma infinidade de maneiras de buscar ou por referências, seja dentro da arquitetura ou não, mas eu quero compartilhar essas 3 porque essas 3 formas sistematizadas facilitam um pouco o processo de busca por referências em arquitetura e são formas práticas de se pesquisar e descobrir novos trabalhos. Então, essa sistematização se dá da seguinte maneira. Primeiro, são em livros de arquitetura. Os livros de arquitetura são bastante interessantes porque neles você tem uma visão mais completa, mais densa dos assuntos que eles tratam. Então você tem elementos textuais que fazem, ora, a narrativa do projeto, ora uma entrevista. Em alguns momentos você tem uma contextualização histórica. Em complemento a esses elementos textuais, você tem, em alguns casos, desenhos, fotografias. Então todo esse conjunto amarrado é muito interessante nessa categoria de referências. Depois, as revistas de arquitetura são interessantes porque elas possibilitam um hábito quase que cotidiano de acompanhar o que está acontecendo no campo da arquitetura, da arte. Você tem essa questão da periodicidade. Então, também é uma categoria bastante interessante de a gente ter por perto como referência. E, por fim, as plataformas especializadas em arquitetura, que elas permitem uma visão mais ampla, que comentam sobre arquitetura, sobre arte, cultura. Então, um assunto um pouco mais amplo, que a arquitetura está inclusa nessas discussões, mas que é uma visão mais interdisciplinar. Então, para passar para a parte dos livros, eu vou compartilhar 3 editoras que eu acho que são importantes e que têm acervos bastante interessantes que eu recomendaria e que, na verdade, é um norte, uma direção para que você possa começar a buscar por essas referências bibliográficas. A primeira delas é a Romano Guerra, tá? Que aqui você tem uma categoria de livros e aí você tem uma série de livros dessa editora. Selecionando algum desses livros, você consegue ter acesso a informações mais específicas, mais particulares, fichas técnicas e assim por diante. Aqui você tem algumas categorias de tipos de livros, tá? Novidades e aqui algumas questões da própria editora. Mas aqui tem uma série de livros que eu acho bastante interessantes, que vale a leitura. E se você se interessar mais por isso, eu vou deixar todos os links aqui na descrição de todos esses sites que eu vou apresentar. Então, se você quiser consultar ou entender mais profundamente sobre esses sites, você consegue pela própria descrição do vídeo. Então, essa é a primeira editora. A segunda é a editora da Escola da Cidade, que também reúne uma série de livros interessantes, que eu recomendo também a leitura. E eles têm parcerias com outras editoras, então são livros produzidos pela editora da Escola da Cidade, mas também em alguns momentos tem parcerias com outras editoras. Aqui você tem alguns livros que também você consegue acessar e buscar mais informações sobre esses materiais. Depois a gente tem a editora também da Martins Fontes, que aqui você consegue buscar pelos livros da Martins Fontes no campo da arquitetura. Então eu tenho aqui algumas seleções. A Martins Fontes não trabalha apenas com livros de arquitetura, então você tem uma série de outros tipos de livro que você encontra aqui no site. Mas como o tema desse vídeo é sobre referências de projeto de arquitetura, eu achei interessante restringir a esse assunto específico. Então, aqui a gente tem uma série de livros também, muitos deles conhecidos, que você consegue encontrar aqui pela Martins Fontes. Agora, saindo da esfera dos livros e entrando em revista, a gente tem a editora Monolito, que ela também é uma revista. E aqui você tem as publicações, onde eles separam por coleção Monolito. E aqui eu tenho uma série de livros que podem ser de arquitetos ou de escritórios, mas eles têm um caráter
mais aproximado de livro, mas tem uma periodicidade de revista. Então aqui você tem um monte de opções também, são materiais bastante interessantes, bastante densos. Eu recomendo também dar uma olhada nesse conteúdo. Aqui eu tenho algumas categorias também desses produtos. E aqui em cima, em assinaturas, você consegue fazer uma assinatura anual. Então, a cada 2 meses você recebe um produto. Tem desconto também para estudantes. E aí você recebe 6 desses produtos nessa assinatura, o que acaba valendo mais a pena. O próximo da categoria de revistas é a revista Projeto. Ela também é uma revista brasileira, assim como a Monolito. E o interessante dela é que você tem acesso a alguns dos materiais de forma gratuita. Outros você precisa ter a assinatura para conseguir acessar o material. Então aqui você tem quase como uma timeline que você consegue ir acessando esses projetos. E aí esse, por exemplo, está livre para acessar o conteúdo. Então repare, você tem fotografias, textos, fotos do modelo. Esse material conjunto é o que é o interessante, que é onde a gente consegue se aprofundar e entender a questão do projeto em essência. A gente precisa evitar uma leitura mais superficial e quase que estilística de projeto de arquitetura. Então, essa combinação entre tipos de peças gráficas é importante para que a gente tenha uma leitura mais profunda, mais completa sobre o trabalho. Então esse aqui é uma das referências que está disponível. Aqui em acervo você tem a opção de obras, que são essas obras construídas. Opção de projetos. E entrevistas, artigos e assim por diante. Tem algumas dessas categorias. É interessante também que, sendo assinante, você consegue salvar algumas dessas publicações e aí ler mais tarde. E essa é uma revista que virou 100% virtual. Então agora você tem as assinaturas mensais de todo esse conteúdo no formato virtual. E é uma assinatura super barata. Eu recomendo que você seja assinante, porque vale muito a pena pelo material, por todo esse conteúdo, e é um valor super acessível, então vale muito a pena ter essa assinatura. Como eu comentei, é interessante que nessas revistas e também nas plataformas especializadas em arquitetura, você tem o hábito de acompanhar ou diariamente ou semanalmente esses conteúdos, porque eles servem quase como um jornal, né? Você vai acompanhando os projetos que vão saindo, as novidades de eventos, de exposições, de concursos. Então, ter esse hábito é muito saudável. Você consegue incorporar isso no seu dia a dia e quando surgir demandas de projetos, mesmo que acadêmicos ou profissionais, você com esse hábito já consegue ter essas referências, ter todo esse imaginário de uma forma muito mais rápida, né? Então eu recomendo que se crie esse hábito de sempre acompanhar essas discussões da arquitetura. A próxima é a revista Plot. Ela já não é uma revista brasileira, é uma revista da Argentina, e aqui a gente tem algumas postagens desses projetos, né, que a gente consegue também acessar, e mais uma vez a gente tem essas informações complementares. Então eu tenho aqui alguns textos, algumas fotografias, também eu tenho esses desenhos e assim por diante. A combinação dessas peças gráficas é muito interessante para que você consiga entender de fato o projeto. Então olha só, a gente consegue inclusive entender o raciocínio, os processos de projeto, com todo esse conteúdo. Aqui, por fim, eu tenho uma ficha técnica com as informações do projeto. Tá? Aqui também na assinatura, é uma assinatura bastante acessível, eu acho que vale muito a pena você ter também essa assinatura para conseguir acessar todos os conteúdos por um preço bastante razoável. A próxima revista, ela já não é uma revista mais aqui da América do Sul, é uma revista da Espanha e o nome dela é Arquitetura Viva. Aqui eu tenho a categoria de obras
Como nas outras revistas, eu tenho alguns conteúdos que são livres, mas eu tenho alguns também que são pagos. Aqui eu tenho o projeto do Pavilhão do Brasil, da Expo Dubai de 2020, só que, por exemplo, esse conteúdo, ele não está disponível. Eu clico aqui nesse maisinho, e aí eu tenho qual é a publicação desse conteúdo específico que eu selecionei, e aqui eu tenho a possibilidade de comprar a edição impressa ou comprar a edição digital. E aí eu tenho essa variação nos preços, lembrando que está em euro, então eu precisaria fazer essa conversão. Esses preços não são tão acessíveis, mas também são materiais muito interessantes, muito completos, que caso você tenha interesse, você pode comprar, mas são coisas mais pontuais, não dá para você comprar todos porque acaba saindo muito caro e inviabilizando. Mas eu aconselho também a buscar por bibliotecas, que muitas têm esse tipo de material, então vale a pena você consultar previamente. Aí aqui eu tenho também uma opção de artigos com alguns conteúdos também já disponíveis, alguns são livres e outros não. Os livros, mais essa categoria. E aqui eu tenho uma opção de mapa, que é um menu que eu acho muito interessante, porque você consegue pesquisar em função do material que eles têm divulgado, publicado, obras de arquitetura. Então, se eu aproximar aqui para o Brasil, vou aqui no estado de São Paulo e eu tenho alguns projetos que quando eu clico aqui, eu consigo ver Casa Iporanga, no Guarujá, do Nietzsche Arquitetos. Aqui para cima, eu tenho a urbanização do Cantinho do Céu, do Boldarini. E assim por diante, eu consigo ir passeando pelo mapa e vendo todas essas publicações, né? É bastante interessante. Você tem também algumas opções de filtro aqui por arquiteto, por cidade. E aí você também consegue clicar em um desses pontos, Escola Infantil Jardim Calux, do Paulo Mendes, e eu consigo acessar esse material. Então ele faz esse link entre o mapa e aquela localização, e isso é redirecionado aqui para essa publicação. E aí eu tenho o nome, a localização, o autor, aquela informação do mapa, aqui algumas questões técnicas e assim por diante. Aí eu tenho aquela publicação completa, com fotografias, croquis, desenhos e assim por diante. Eu gosto bastante dessa opção de navegar pelo mapa, porque você vai descobrindo coisas que você não conhecia. E aqui no fim você tem os conteúdos relacionados. Então, aqui alguns projetos do Paulo Mendes nesses conteúdos. Essa é a última revista da lista, é a revista O Croquis, e ela é interessante porque também tem a edição impressa e a edição digital. Quando eu venho aqui na revista impressa, eu tenho aqui uma série de revistas que eu posso comprar na versão impressa ou na versão digital, mas também tem uma opção que eu acho bastante interessante. Por exemplo, aqui eu tenho essa revista do Estúdio Gustavo Trabo, que esse aqui é o valor dela impressa, mas eu posso vir aqui na edição digital e eu tenho não só um valor mais acessível, mas também aqui eu tenho algumas informações dessa revista, o conteúdo, então eu tenho já acesso aqui a 2 textos, eu tenho a opção de buscar pelo índice em PDF, que ele já permite acessar, e eu tenho aqui a opção de obras e projetos. Então eu já tenho a lista de todo o conteúdo que tem na revista, e esses 2 em azul são 2 projetos que eu consigo comprar de forma separada. Então se eu clicar aqui, eu consigo comprar apenas o projeto. Então já torna o preço ainda mais acessível, o que é bastante interessante. E aí eu tenho essa edição digital,
que ele diz que é um formato em PDF, mas na realidade não é um arquivo em PDF convencional, é um arquivo específico da Adobe, mas que você consegue ter uma leitura muito boa, consegue dar zoom, ver bastante detalhe, então é bastante interessante ter essa possibilidade. E aqui eu tenho algumas informações também e conteúdos relacionados. A Eu Croquis é uma revista espanhola também, e aqui você tem uma série de possibilidades, tanto com revistas, os periódicos e também com livros. Eles também possibilitam descontos para estudantes, então se você tiver interesse em algum material específico, algo nesse sentido, eu acho que vale a pena pesquisar por essas opções. Agora, saindo da categoria de revistas, eu quero entrar nas plataformas especializadas em arquitetura. O ArcDaily Brasil é a primeira delas, que eu acho que é um site bastante conhecido, tem uma navegação muito boa, ferramentas de pesquisa e busca que são muito interessantes e tem uma organização muito simples, você consegue de forma intuitiva ir navegando pelo site. Então aqui primeiro você tem alguns sites, algumas postagens desses materiais compartilhados, de projetos, e aí sempre aquela mesma questão, tem fotografias, desenhos, diagramas, uma infinidade de materiais. Todos eles são gratuitos, então é um acesso muito livre para que você consiga pesquisar aqui na plataforma. Aí, vindo aqui na opção de projetos, é possível filtrar por categorias. Então você tem uma série de tipologias de usos para se pesquisar. Aqui tem alguns outros filtros também mais específicos e a própria ferramenta de busca aqui em cima é bastante eficiente. Porque se eu pesquiso por madeira, por exemplo, eu encontro por projetos que tenham essa questão da materialidade que eu pontuei ali na ferramenta de busca. Então é uma busca muito boa e você consegue encontrar uma série de referências por aqui. A minha maior preocupação em relação ao ArcDaily é que isso vire uma ferramenta de passar imagens e isso vira uma referência quase que estilística, então é um problema. A gente precisa evitar esse tipo de referência estilística, de você ir olhando as referências e copiando, mas entrar de fato, entender o projeto, entender o contexto, entender a materialidade, a localização desse projeto é fundamental. Então, todas essas questões precisam ser compreendidas para que você só não fique replicando formalmente a arquitetura. Isso pode ser um problema sério, mas o ArcDaily é sim uma ferramenta muito interessante para que você pesquise projetos, pesquise escritórios e depois, com as outras formas de buscar referências de arquitetura, você consiga ir complementando essas informações e juntando todo esse conteúdo. Aqui em cima a gente tem um menu também, onde separa a questão da tipologia, dos usos das edificações, dos projetos. Aqui alguns produtos BIM, tem também a aba de notícias, artigos. E aqui é uma categoria que eu acho bastante interessante, que eles separam os concursos de arquitetura. Não só os chamamentos, mas também as premiações, uma série de publicações que são relacionadas a concurso de arquitetura. É interessante para a gente ficar atento também ao que está rolando de concurso, tanto estudantil como profissional, e aí a gente consegue acessar, ter algumas informações prévias sobre o que se trata esse concurso, aqui uma síntese das informações e depois o site que redireciona para o concurso em si. Então é bastante interessante a gente ficar atento a essas publicações, porque a gente vai também se informando sobre notícias, sobre eventos e assim por diante. A próxima plataforma especializada em arquitetura já é uma específica para concurso de arquitetura. Então eu também sempre acompanho essa plataforma, é bastante interessante. Aqui a gente tem a primeira aba, a primeira categoria de início, onde a gente tem todas essas publicações, sempre relacionados a concurso. Aqui os concursos, então os chamamentos de edital, sempre aparecem por aqui, tá? E aí os resultados, então tem essa separação dentre as diversas categorias dos concursos, tá? Aqui também uma de obras construídas, então é interessante a gente
ver essas referências, e também por ser um site direcionado para concurso de arquitetura, tem muito material, muita referência e muito projeto que não necessariamente foi construído, mas acerca de um mesmo tema, que é muito interessante você ver essa discussão e essa articulação e diversas propostas sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo terreno, o mesmo tema. Então, acompanhar todo esse exercício, essas discussões, todo o raciocínio que é promovido em concursos de arquitetura é muito importante para a nossa profissão e para a nossa atuação prática, inclusive. Tanto que concursos de arquitetura é uma coisa que a gente sempre defende aqui para os nossos alunos, porque é um exercício muito importante para a nossa profissão de repensar como se faz as coisas, repensar os usos, repensar a técnica construtiva, e é uma discussão muito livre, democrática, aberta, que está disposta a dialogar. Então, eu acho que é uma plataforma também super importante para que a gente acompanhe cotidianamente, semanalmente e de fato leia essas propostas, veja os desenhos, as narrativas e assim por diante. Eu acho que é um tipo de material que agrega bastante na nossa profissão. E por fim, a gente tem a revista Vitruvius, que também está nessa categoria de plataformas especializadas em arquitetura. Eles têm também uma visão um pouco mais ampla de discussão, onde entra em arte, cultura, antropologia, filosofia, uma série de discussões super pertinentes para o nosso tema. Aqui a gente tem a abinha de jornais, então aqui a gente tem essas categorias, que são essas aqui, então você consegue acessar por essas categorias, uma aba da revista em si. Então, mais uma vez, aqui essas categorias, eu consigo acessar por aqui também. Se eu quiser acessar, por exemplo, arquitextos, eu consigo encontrar essas publicações e aqui eu consigo ir voltando. Então, mensalmente vão saindo esses materiais e aí a gente consegue acessar de forma livre todo esse conteúdo. O interessante dessa plataforma é que ela é bastante científica. Na verdade, tem textos muito bons aí, que inclusive você consegue buscar como citar, então tem essa facilidade gigantesca para você usar como referência. E todo esse texto também é amparado por diversas referências. Então você vai lendo um texto e você encontra mais 10 referências e assim vai. Ele de fato tem um caráter bastante científico, de pesquisa mesmo. Então eu acho que é muito importante também ter esse hábito de acompanhar esse tipo de material. Certamente que eles também têm a aba de projetos. Então, ao mesmo tempo que você tem materiais, conteúdos metodológicos, científicos, a gente também tem publicações de projetos de arquitetura, com desenho, fotografias e assim por diante. Tá? Então é um material muito completo, muito denso também. Eu sempre acompanho essas publicações, faço muitas pesquisas por aqui também e eu recomendo que você tenha o hábito de procurar por esses conteúdos. Também tem a ferramenta de busca, então a gente consegue buscar por profissionais, por escritórios específicos por aqui, e aí você tem esse filtro para uma pesquisa mais pontual. E aqui a gente tem também a parte de pesquisa. E aqui busca em jornal, notícia, agenda cultural, os eventos e assim por diante. Aqui tem também o guia de livros, então se você quiser procurar por alguma referência de livros, você também tem essa possibilidade de fazer buscas por aqui. Aqui você tem algumas categorias também, pode procurar por todos, antropologia, arqueologia, arquitetura e urbanismo. Como eu falei, é um pouco mais amplo, vai além da arquitetura, tem uma série de outras disciplinas aqui. Então você tem todas essas possibilidades de busca. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha sido um conteúdo útil e que tenha agregado valor para você. Essa sistematização ela não é limitada a isso, mas o propósito é dar uma base, uma direção para que você consiga encontrar diversas formas de buscar por referências de projeto. Mas lembrando que aqui só tem
praticamente referências de projeto de arquitetura. Você consegue buscar por referências de projeto não só em arquitetura, mas a ideia desse vídeo é que você tenha um pontapé inicial para começar a buscar por referências e encontrar sites, plataformas, revistas que você não conhecia e que agora você pode acompanhar e ter esse hábito diário ou semanal para acompanhar os assuntos relacionados à arquitetura e à arte. Se você gostou desse vídeo, se acha que esse é um conteúdo interessante, se inscreve no canal, a gente semanalmente traz esse tipo de conteúdo aqui no canal e até os próximos vídeos.